quando eu entrei no departamento, 95, era um departamento pequeno, né? Mas grande parte dele era constituído por artistas da cidade. Esse é um perfil do departamento. Ou seja, essa relação entre ser um lugar de experiências, de ensino, né? De ensino e aprendizagem, mas também de experiências artísticas, né? Porque para fazer teatro você não precisa necessariamente fazer um curso superior. Então, eu acho que essa é uma vocação que tem que ser pensada muito bem, né? Que, ou seja, o nosso corpo é muito qualificado, pessoas que fizeram mestrado, doutorado em diversos lugares aí, né? E eles trazem esses diversos lugares para a sala de aula. E depois isso reverbera nas cenas, porque nós formamos esses profissionais que vão tomar conta da cidade, vão ser seus artistas da própria cidade, né? E algumas coisas que são comuns, né, dentro da universidade, justamente a questão do artista, que ele realiza, que ele planeja, né, que ele executa, mas também ele é um pesquisador. Ele vai saber os livros, vai saber os conceitos, vai saber como transformar as ideias em algo mais além das ideias, né? Então é realmente muito importante para a cidade você ter esse curso de teatro que tem um curso superior de teatro, porque se forma uma rede de duas vias. As produções do departamento se tornam parte do circuito cultural da cidade, né? E o circuito cultural da cidade vai reverberar, né? Vai ampliar, vai colocar essas ideias, vai testar essas ideias. Então, as ideias são experimentos. E uma coisa que é interessante é essa cena universitária, né? Ou seja, esse teatro universitário que é uma mistura, né? Ou seja, você tem vários gêneros, você tem vários gêneros teatrais, vários estilos, várias práticas históricas de se fazer teatro, mas você está dentro de diversos protocolos que a universidade funciona, tá certo? Como ver as fontes, muito bem a fonte, cuidar muito bem das fontes, né? Você transmitir esse conteúdo, não ficar só uma questão em si mesmada, fechada dentro de si, né? Reunir essa questão da abstração com a concretude da cena, né? Então, eu acho que é uma via de mão dupla, né? O curso superior em teatro, ele fornece uma visão atualizada e crítica de uma recepção de diversas coisas que estão acontecendo em diversos lugares do mundo, insere a cidade nesse cosmopolitismo estético, tá certo, né? E ao mesmo tempo essas ideias elas são testadas nas cenas, seja diretamente relacionadas com as produções do departamento, seja depois com quem tiver contato com os alunos ou com os professores, porque grande parte também a gente tem que ver que os professores eles fazem esse dublê, eles estão dentro da universidade, mas eles também participam da cena semi-profissional da cidade, né? Ou seja, espetáculos que muitas vezes são gerados dentro da universidade e depois vão para a cidade, né? Ou muitas vezes os projetos por meio de financiamentos, né? Que envolvem professores, envolvem ex-alunos, tá certo? Né? Alunos, eles impactam sobre a cidade. Então, é uma coisa a se pensar ainda sobre essa reflexão, sobre essa cena universitária, né? Que não é só um privilégio de Brasília, né? Você tem esse circuito da cena universitária onde há universidades e cursos teatrais, cursos de teatro nas universidades, né? É um fenômeno mundial, né? De festivais, né? Então eu vejo nesse sentido que muitas vezes é preciso a gente atentar para essa especificidade desse tipo de cena universitária e que a gente vem construindo, né, há muito tempo. Nós éramos 12, 14 professores com uma uma sala de ensaio, uma sala de dar aula, uma secretaria, 3 salinhas. Depois nós pulamos para um prédio, tá certo? Nós somos hoje praticamente 30 professores, tá certo? E realmente essa ampliação das instalações também, consequentemente, houve uma ampliação da presença do teatro produzido na universidade dentro da cidade. Tá? Eu vejo com bons olhos tudo isso. Olha, eu acho que é importante pensar numa coisa chamada cena universitária. Fazer teatro, você não precisa entrar num curso superior. E o que significa um curso superior de teatro? É um diferencial que tem relacionado à profissionalização
E também a pesquisa. A universidade ela não é só uma escolinha, né, de aplicação, né? Nós temos aí professores qualificados, um corpo qualificado, então um corpo atualizado, que é antenado com o mundo. Então, para Brasília, essa relação de um curso de teatro superior, né, um curso de teatro universitário dentro da cidade, traz para a cidade justamente o quem as experiências e as capacitações que o corpo docente teve nas suas andanças, fazendo com que a questão não seja só local, né? Seja cosmopolita, né? Então, uma cidade como Brasília, capital do país, né? Nós temos um curso superior cujo corpo docente ele é muito bem capacitado, muito bem formado. Grande parte desse curso, no início dele, ele veio de artistas da cidade, né? Mas daí ele ampliou, nós temos o que pessoas que vêm de outros estados, de outros lugares e formam essa diversidade. Uma das coisas muito importantes também do curso, além dessa questão cosmopolita, de formação, de pesquisadores, é que as produções na universidade elas têm um outro tempo que muitas vezes as produções profissionais. Então, você está dentro de uma relação de ensino-aprendizagem. Então, você tem um certo tempo, 4 meses de ensaio, né? De revisão, de ver o que está certo, de ver o que está errado, diferentemente de situações semiprofissionais que nós temos na cidade, né? Então, essa oportunidade que nós temos de propor um processo criativo, de acompanhar um processo criativo, todas essas etapas são as etapas que o aluno, o estudante artista entra em contato dentro da universidade, que não vai pensar do ponto de vista da execução, ele vai pensar também do ponto de vista da elaboração. E a cidade ganha com isso, porque você vai ter atores criadores e você vai ter um outro circuito cultural dentro da cidade. Então, as peças, que são os produtos e as pesquisas, no final de cada semestre, nós temos uma mostra teatral chamada Cometa Cenas, que é apresentado para a cidade isso, né? Então, é um outro circuito, é uma outra opção cultural. Então, a relação entre a universidade e a comunidade, a Universidade de Brasília, ter esse curso teatral, né? É bem isso, você colabora com a parte cultural da cidade, você faz parte. Então, as apresentações e os produtos, as peças dos alunos, junto com os professores da universidade, do curso de teatro da universidade, eles também eles não integram só as relações de ensino-aprendizagem, como eles também fazem parte do circuito cultural da cidade. Isso é fundamental. E isso deu uma cara para o Teatro de Brasília, né? Porque a intensidade, o volume de produções que nós temos no departamento, né, fez com que, além dessa mostra recorrente que nós temos a cada final do semestre, nós temos também a formação desses intérpretes que vão para o mercado. E eles vão para o mercado e eles levam essas ideias de pesquisa do ator-intérprete, do ator-criador, né, de processos criativos colaborativos, de processos criativos que também têm um senso crítico, né? Então, é um tipo de formação que daí vai contrastar e vai fazer esse caldo cultural da cidade, né? Então, essa relação é uma relação que se alimenta duplamente, né? É muito importante para a universidade, nós temos esse feedback da sociedade em relação às produções, porque nós estamos formando profissionais, tá certo? Mas, ao mesmo tempo, nós estamos formando profissionais artistas e profissionais pensadores. Então, a cidade vai vendo nos espetáculos que vão, né, para os teatros, vai vendo também uma circulação de ideias, uma circulação de questões, discussões estéticas, né, que faz com que o ato de sair de casa e ver uma cena, de ver uma peça, tá certo? Ele seja não só um entretenimento, também como uma inserção em questões que são nossas, mas também são cada vez de um mundo globalizado. Eu tenho 25 anos, tem muita história, né? Assim, são histórias. Uma das histórias que eu mais gosto foi a primeira vez que eu fui trabalhar com o Hugo. Era um projeto de diplomação e foi a última que foi feita quando o departamento era ali na Visuais, né? Então, na sala Saltimbancos,
E eu me lembro, né, que aquela peça, o processo sempre é um processo complexo, né? Assim, o Hugo sempre demanda muitas coisas, ele nunca fica satisfeito no sentido de o quê? De você dar alguma coisa e aquilo ali está quebrado, ponto. Não. Ele pedia novos textos, eu achava, e foi um aprendizado. Para mim, eu achava que eu dei o texto e era a questão, né? Os alunos pediram um texto, eu escrevi um texto, né? Isso sempre me aconteceu, né? Essa demanda. E daí eu achei que, pronto, meu trabalho estava feito, né? Mas daí eu participava do processo criativo, eu ia para os ensaios, ele me pediu para ir para os ensaios, e ele me pedia novas coisas, me pedia até... Aí um dia eu cheguei, sentei lá no canto e comecei a escrever. Ele falou, isso aqui está faltando uma cena. E daí eu cheguei, fiquei brabo, assim, aquela coisa do autor literário, né? Antigo, daquela coisa, né? Escrever o texto acabou. E daí eu fui lá e escrevi uma cena ali na hora. Aí eu estava assim, como o intérprete ele se modifica, né? Tem uma flexibilidade diante do processo criativo, eu estava. E daí foi a partir dali que eu comecei a mudar meu conceito. Eu tive que trabalhar para o Hugo para entender que essa questão da variação, da mudança, ela é fundamental. Sob o eixo da mudança é que o processo criativo existe. Então, esse foi umas grandes memórias que eu tenho. Meu primeiro encontro com o Hugo, né? Que foi numa peça Lola, foi em 2001. Né? E depois nós fizemos a primeira peça da inauguração do Teatro Helena Barcelos. Então, a Diplomação, que foi a última peça a ser apresentada no Saltimbancos, em 2001, e depois fechou um ciclo, e depois nós abrimos um ciclo sendo o primeiro espetáculo que foi apresentado no Teatro Novo, no Prédio Novo. Né? E estava lá eu e o Hugo, nova parceria com os estudantes, novamente um projeto de formatura, né? Foi um musical que a gente fez, foi todo um trabalho, né? E foi uma alegria assim, produzir meu primeiro musical, né? Junto comigo. Aí um grande momento depois que eu tive foi trabalhar com as óperas, né? Que eu trabalhei com direção de óperas e nós montamos Carmen, sem recursos nenhum além dos estudantes. Nós montamos na sala Martins Pena, né? Com o coro do Senado, né? E nós tínhamos os alunos, nós treinávamos os solistas na universidade e depois nós juntamos com o coro do Senado. Foi filmado pela TV Senado, foi uma produção média que foi muito bem interessante. O grande capital foi o Capital Humano e realmente Carmen, né, tem todo um apelo popular e a fila ela ia até a, a rodoviária. Né? E nós colocamos todo mundo na fila, não tinha. Então tinha gente das embaixadas, que ligava, que queria lá, e era, nós fizemos um fuzuê, entendeu? Ou seja, um teatro que de sala de aula, um projeto dentro de sala de aula, né? Nós levamos isso e realmente com toda a estética, juntamos as pessoas do departamento, sempre a gente colaborou, sempre trabalhou em colaboração, né? A equipe era professor do departamento, né? De artes visuais, departamento de música, departamento de visuais, esses projetos, a gente trabalha esses projetos interdisciplinares, né? E depois um grande momento que eu tive, né? Acho que para mim foi um momento marcante, novamente com o Hugo, foi quando nós recebemos uma boa verba do GDF, né? do FAC, nós montamos Davi, né? Davi foi um musical com banda ao vivo, com arranjos, foi um grande evento, sabe? Foi assim um evento um dos que mais me aproximou daquilo que eu queria fazer, né? E cada vez mais as produções começaram a ficar complexas, né? E também Davi marca um momento na minha trajetória para mim, porque daí eu decidi que a partir de Davi, né, eu ia começar a estudar orquestração, né? E eu fui estudar orquestração e é o que eu faço hoje, certo? É o que eu trabalho com música instrumental. Então, a minha memória sempre está associada com as pessoas com quem eu estava junto trabalhando e é isso que é o teatro, né? Nós trabalhamos juntos, realizar os sonhos, era um sonho meu de infância trabalhar, né? Fazer esses musicais, né? E espero manter esse sonho aí e com a colaboração das pessoas que estiverem envolvidas por muito tempo. Olha, pensar o aluno do futuro é pensar o aluno hoje, né?
Eu acho que essas coisas estão associadas. Eu acho que a gente está vivendo esse tempo de Covid, que vai passar, entendeu? Eu acho que isso aproximou uma coisa que já vinha nos subterfúgios, nos subterrâneos da cultura, que é essa questão com a tecnologia. Então, nós temos tudo no departamento. Você tem a direção, você tem o ator, você tem a cenografia, você tem a dramaturgia. Então, o que falta para nós, para a questão da audiovisualidade, né? O que falta para nós de trabalhar nessas fronteiras, né? Entre vídeo, teatro, não só fazer, não é questão de fazer cinema, né? Ou seja, ou questão é questão do vídeo, é a questão da interface entre a tecnologia e a cena, sabe? Eu acho que isso é uma questão fundamental e eu acho que eu tenho quase, acho não, eu tenho certeza que cada vez mais nós vamos viver nessa tensão, né? Essa tensão que enriquece entre a cena, a presença, no sentido mais literal da presença, estar ali, tá certo? Mas também negociar com outros modos de presença, tá certo? Usando várias tecnologias. Ultrapassar essa fase infantil de brincar com... É importante você brincar, né, com o objeto, né? Você brincar com novo, né? Mas eu acho que também a gente vê que, historicamente, toda arte ela é uma arte do seu tempo, né? E muitas vezes a gente se omite disso e não enfrenta essas questões. Então eu vejo que o nosso artista do futuro, né, o ator que a gente está formando, ele já tem ele tem um celular, ele já tem essa mídia embutida, esses recursos embutidos, já são à disposição de um toque do dedo. A questão, justamente, que é um grande desafio, é como se valer criativamente desses utensílios, desses elementos que estão disponíveis para ele. Então, é nesse sentido que eu vejo o artista do futuro fazendo essa mediação entre a longa tradição teatral, com seus fazeres, com suas práticas, com seus recursos, tá certo? E as novas tecnologias. Isso é um grande desafio, né? E que vai definir opções para enfrentar situações como essa que aconteceram, que de repente as casas de teatro fecharam, né? As pessoas, nós temos aí a ausência desse público, mas o público não morreu, o público está aí, tá certo? As pessoas elas não deixaram de existir, elas não sumiram, simplesmente esse modo de produção, ele está sendo alterado, já vem sendo alterado há muito tempo e agora vai ter que ser repensado. Não basta só uma migração, né? Uma migração. O artista pesquisador, né, que é esse que a gente está formando, esse artista pensador, ele vai ter que ver que ele não é como gado, ele não é movido simplesmente para um lado, né? Ele vai ter que pensar e se utilizar do melhor de ambos, de melhor de tudo. Né? Nós vivemos justamente numa época que a gente pode ter tudo em cena, né? Agora, essa que são as escolhas. Nós não estamos mais como anos atrás que tinha escolha que essa arte ela é melhor, essa arte ela é mais profunda, entendeu? Essa arte é mais bela que outras, né? Hoje nós temos justamente a perspectiva de utilizar de várias fontes. Não existe mais a fonte pura ou a fonte impura, entendeu? Nós precisamos utilizar os vários recursos, vários meios. Se antes nós afundávamos, né, nessa dicotomia entre uma coisa ou outra, hoje muitas vezes a gente afunda justamente, né, a gente fica perplexo diante de tantas coisas e tantas opções, né? E esse que é o artista do futuro agora. Como ele se encontrar, se perder e se encontrar, né, diante desses enormes campos abertos, né, para inesgotáveis práticas e criatividades, né? Como ele vai enfrentar a multiplicidade, né? Nós temos justamente esse pensamento e essa disposição para o múltiplo, né? Como é que ele vai trabalhar com isso, né? E eu acho que esse é o artista do futuro.
Então, já que eu tenho a palavra, eu vou falar. Eu não sou ator. Fiz performances culturais durante algum tempo, mas eu realmente, o meu caminho é outro. E isso me fez pensar, às vezes, sobre um deslocamento, eu não estar ali, não pertencer ao não pertencimento, né? E por esse outro olhar, por estar fora, né, aparentemente, por ser alheio, por ser o estrangeiro, me fez repensar também o próprio campo das artes cênicas, né? Que realmente essa centralidade na atuação, ela muitas vezes faz esquecer que existe um conjunto de atividades e de participantes e que faz com que o teatro continue. Ou seja, o teatro mediado pela atuação e materializado pela atuação, ele invoca, ele traz para esse lugar diversos outros agentes, né? Nós temos o público, nós temos cenários, nós temos figurino, nós temos iluminação, nós temos alguém que escreveu algum texto, que esse texto foi modificado, nós temos diversos pessoas que participam desse cotidiano, desse dia a dia, tá certo, né? Então, realmente, mais do que um lugar homogêneo, né? Nós temos essa heterogeneidade de papéis, de funções, de materiais, né? E foi nisso que me atraiu, ou seja, né? Eu que não era um ator, eu fui parar no teatro, né? Como uma profissão e até hoje executei diversos trabalhos, participei de diversos trabalhos, não só simplesmente maravilhado, né? Por esse poder de ser mais alguma coisa, né? De me transmutar alguma coisa, né? E eu acho que essa é a grande experiência, né? Então, num primeiro momento, esse deslocamento foi uma sombra e hoje, né, passar tanto tempo, né, ninguém vai ficar sofrendo durante 25 anos. Eu me sinto completamente saudável e feliz no espaço que eu encontrei, né, um espaço de participação, de trabalhar, de saber meus limites, né, de saber o que é que eu tenho que fazer e de aprender coisas que eu nunca tinha feito, né, nunca tinha participado. E eu acho que esse é uma experiência que me rendeu inúmeros resultados na minha vida pessoal, na minha existência. E eu sou eternamente grato ao teatro por eu ter, em vida, né? A única que a gente tem, ter, ter podido ter acesso e ter experimentado essa experiência ampla, que vai além do indivíduo, né? E que a gente muitas vezes aproxima da religião, que a gente muitas vezes aproxima do esporte, né? Que é essa capacidade de a gente outrar-se, né? De a gente ser alguém, ultrapassar além de nós mesmos, e além de nós mesmos, ou seja, de ver que o mundo não é a ideia que eu tenho dele, né? Que o mundo é muito maior e é por isso que a gente usa o teatro para tentar representar, atualizar, experimentar essa multiplicidade, esse lugar aberto, né? E que me aceitou, né? E me incluiu e eu me sinto dentro dele e vou além dele, vou com ele e com ele eu vou para vários lugares.